Há momentos na vida em que tudo parece se mover em silêncio, como se o universo estivesse à espreita, testando algo sagrado. Você sente que encontrou alguém cuja presença ressoa além do tempo, como se as almas tivessem se reconhecido antes mesmo dos corpos se cruzarem. Mas logo surgem os obstáculos, os silêncios inesperados, os desencontros que ferem mais do que deveriam. Você se pergunta: será essa a minha chama gêmea? E por que tudo parece tão difícil? O que muitos não percebem é que quando uma conexão é verdadeiramente divina, ela não é poupada dos testes. Ao contrário, ela é moldada por eles. O universo não entrega o sagrado de bandeja. Ele observa, provoca, desafia, para ver se a união é fruto do ego ou do espírito. Se você acredita que o amor verdadeiro passa por provas para se purificar, escreva nos comentários: o que é real resiste. A jornada de uma conexão profunda, como a que chamamos de chama gêmea, não é apenas uma experiência romântica. É, sobretudo, um processo psíquico de transformação que Carl Jung abordou em sua psicologia analítica. Para Jung, relacionamentos intensos ativam arquétipos e padrões inconscientes, revelando partes de nós mesmos que ainda não foram integradas. A alma gêmea, nesse contexto, não é apenas um outro, mas um espelho. Alguém que desperta tanto o que há de mais elevado, quanto o que há de mais sombrio em nosso interior. Essa conexão desperta o processo da projeção, em que colocamos no outro tudo o que não reconhecemos em nós. Idealizamos, idolatramos, culpamos, e sem perceber, nos afastamos da verdade. A chama gêmea, então, se torna um convite profundo para integrar a sombra, aquilo que foi reprimido, negado ou esquecido dentro de nós. Ao enfrentar os testes impostos pelo universo, na verdade, estamos sendo chamados à individuação, o caminho junguiano de tornar-se quem realmente se é. Além disso, Jung acreditava que o ser humano só atinge sua totalidade quando integra o ânimos e a ânima, os aspectos masculinos e femininos internos. Numa relação de chama gêmea, esses opostos são espelhados de forma intensa, gerando atração e conflito na mesma medida. O universo, ao testar essa conexão, está nos oferecendo uma chance rara, transcender o amor comum e alcançar uma união que nasce da totalidade e da consciência. Por isso, os desafios não são sinais de que algo está errado, são provas de que a alquimia interior está em curso. Encontrar alguém que desperta emoções tão profundas a ponto de fazer o tempo parecer suspenso é uma experiência rara. Muitas vezes, esse encontro é descrito como a chegada da chama gêmea, alguém que parece nos conhecer por dentro, como se tivesse acesso direto à nossa essência. No entanto, segundo Carl Jung, esse tipo de conexão costuma ativar um mecanismo psíquico poderoso: a projeção. Projetamos no outro não apenas nossos desejos mais intensos, mas também as partes que ainda não reconhecemos em nós mesmos, tanto as luminosas quanto as sombrias. A idealização da chama gêmea frequentemente nasce dessa projeção inconsciente. Atribuímos a outra pessoa características arquetípicas, como o salvador, o curador, o amor perfeito ou mesmo o redentor espiritual. Essa imagem idealizada raramente corresponde à realidade do outro, como ele verdadeiramente é. O que vemos é, em grande parte, uma manifestação simbólica do que Jung chamava de self, o centro regulador da psique, que tenta nos guiar rumo à totalidade. A chama gêmea, nesse contexto, é como um espelho mágico que reflete tudo aquilo que precisamos integrar para nos tornarmos quem realmente somos. O universo então permite, ou provoca, esse encontro justamente para que essa projeção ocorra, não como um erro, mas como parte do processo de transformação. É natural que no início da jornada a conexão pareça perfeita, como se o outro fosse a encarnação de tudo o que sempre buscamos. Essa sensação de completude é em grande parte alimentada pela presença do ânimos ou da ânima projetados. Jung afirmava que cada homem possui uma imagem inconsciente do feminino, ânima, assim como cada mulher carrega a imagem do masculino, ânimos. Quando essas imagens são ativadas em um relacionamento, a sensação de reencontro ancestral se intensifica.
Mas o perigo está em confundir o símbolo com a pessoa real. Com o tempo, a imagem idealizada começa a rachar. O outro passa a demonstrar comportamentos que não se encaixam no molde que construímos. Começam as decepções, os afastamentos, as crises. O que parecia uma união celestial se transforma em um terreno instável. Nesse momento, muitos acreditam que a conexão perdeu sua força, mas na verdade, ela está apenas deixando de ser projeção para se tornar realidade. O universo, por meio dos testes, remove o véu da ilusão, para que possamos enxergar a verdade. Não estamos apenas nos relacionando com o outro, mas com o que ele ativa em nós. Esse movimento doloroso, mas necessário, marca o início do verdadeiro trabalho interior. A frustração com o outro é, na verdade, um reflexo da frustração consigo mesmo. A dor da separação não é apenas por estar longe do outro, mas por perceber o quanto ainda falta para se sentir inteiro internamente. É nessa fase que o convite para a individuação se apresenta com mais força. A chama gêmea, então, deixa de ser um ideal romântico e passa a ser um agente catalisador da expansão da consciência. Ao reconhecer a projeção, começa-se a retirar do outro o peso de ser o que jamais poderia ter sido. E com isso, a pessoa passa a olhar para si mesma com mais honestidade. Quais partes minhas eu neguei e projetei nessa relação? O que essa conexão está tentando me mostrar sobre quem eu sou de verdade? Essas perguntas, difíceis e desconfortáveis, são o portal para o verdadeiro reencontro. Não necessariamente com o outro, mas com o próprio ser. Jung ensinava que o amor verdadeiro só pode nascer após a desilusão da projeção. Quando se olha o outro como ele realmente é, com suas luzes e sombras, e mesmo assim se escolhe permanecer, então ali há a possibilidade de amor consciente. A chama gêmea que resiste ao desmanche da projeção é aquela que se transforma em instrumento da individuação de ambos. E o universo, ao perceber que a conexão não está mais baseada em fantasias, mas em maturidade, deixa de testar e começa a abençoar. Quando a conexão entre duas pessoas alcança um nível profundo e simbólico, como a de uma chama gêmea, o universo não permite que esse vínculo siga adiante sem passar por provações. Não se trata de punição, nem de mera casualidade. De acordo com a psicologia junguiana, tudo que carrega um potencial de transformação interior genuíno será desafiado por forças conscientes e inconscientes, externas e internas. As provas, os desencontros e os silêncios que ocorrem ao longo dessa jornada não são obstáculos acidentais. São expressões de um movimento arquetípico que visa a evolução psíquica dos envolvidos. No contexto da individuação, o processo de se tornar um ser completo e integrado, as relações mais impactantes são aquelas que desestabilizam o ego, forçando a confrontação com partes desconhecidas de si mesmo. A chama gêmea representa exatamente esse tipo de encontro. Ela não apenas encanta, ela desnuda. No início, tudo pode parecer fluido e intenso, mas à medida que a conexão se aprofunda, o universo começa a colocar situações de impasse. É o momento em que surgem as diferenças irreconciliáveis, os afastamentos súbitos, as comunicações interrompidas e, muitas vezes, a sensação de abandono. Mas, sob a ótica junguiana, cada uma dessas experiências é um chamado à consciência. As crises servem como espelhos ampliados da psique. Elas revelam a rigidez do ego, as feridas da infância, os padrões herdados e os medos que foram camuflados sob o manto do encantamento inicial. Quando o universo parece sabotar a conexão, na verdade, está entregando chaves para a libertação de identidades falsas. A separação temporária, por exemplo, é um dos testes mais dolorosos e comuns. Durante esse período, os envolvidos são forçados a olhar para dentro, muitas vezes enfrentando sentimentos de rejeição, abandono e desvalorização. Porém, o que está sendo testado não é o amor em si, mas a capacidade de manter-se inteiro, mesmo na ausência do outro. Silêncios prolongados podem despertar um desespero profundo, mas também ensinam sobre limites, espaço, tempo e confiança. O universo silencia a outra parte não para punir, mas para permitir que o processo de autodescoberta aconteça sem interferência externa. É como se dissesse:
Encontre-se antes de tentar encontrar o outro. Nesses momentos, muitas pessoas entram em crise, pois percebem que depositaram no outro a responsabilidade pela própria felicidade. É justamente essa dependência emocional que o universo quer quebrar, para que a união não seja uma repetição de apegos infantis, mas uma fusão de consciências maduras. Os desencontros, por sua vez, são revelações de alinhamentos internos ainda não realizados. Quando um dos dois parece fugir ou recuar, pode ser porque está em um estágio diferente da jornada de individuação. Forçar a união nesse ponto seria como tentar fundir dois metais que ainda não foram purificados. Jung acreditava que o verdadeiro encontro só pode ocorrer entre dois indivíduos que já passaram pelo fogo da transformação interior. A pressa em unir-se pode ser, na verdade, uma forma de evitar o trabalho interno. E o universo, sábio em seus movimentos, impede que a conexão se cristalize antes do tempo. Esses testes, por mais dolorosos que sejam, têm uma função essencial: remover as ilusões e fortalecer a alma. A conexão que resiste aos testes não é a que ignora as dificuldades, mas a que se reinventa a partir delas. Cada silêncio, cada afastamento, cada crise se torna uma oportunidade de lapidação interior. E à medida que os envolvidos se aprofundam em si mesmos, algo muda na frequência da conexão. Ela deixa de ser uma busca pela metade perdida e se transforma em um encontro entre inteiros. No final das contas, o universo não quer saber se duas pessoas se amam cegamente. Ele quer saber se elas são capazes de crescer juntas sem se destruir, se conseguem sustentar a luz que despertaram uma na outra. E para isso, ele testa. Testa para ver se é ego ou alma. Testa para ver se é carência ou completude. Testa para ver se é ilusão ou verdade. E quando ambos atravessam esses portais com coragem, então o universo começa a conspirar a favor, não mais como um examinador, mas como um aliado da união que nasce da consciência. Toda relação profunda carrega em si o potencial de revelar verdades que até então estavam soterradas no inconsciente. No caso de uma conexão tão intensa quanto a de chamas gêmeas, essa revelação acontece de forma brutalmente clara. O outro não apenas desperta sensações arrebatadoras, mas também atua como um espelho que reflete sem filtros as partes não resolvidas da psique. Carl Jung chamou essas regiões ocultas de sombra, tudo aquilo que rejeitamos, negamos ou reprimimos em nós mesmos. E é justamente nesse espelho que mora o verdadeiro impacto desse tipo de vínculo. A sombra não é apenas o mal ou o que consideramos feio. Ela contém também dons reprimidos, potenciais esquecidos e emoções mal compreendidas. A chama gêmea, ao tocar camadas tão profundas, faz com que essa sombra venha à tona com força. O problema é que, em vez de reconhecer essas manifestações como partes internas, a tendência inicial é projetá-las no outro. Culpamos a pessoa por nos fazer sentir rejeitados, inseguros, ciumentos ou inadequados. Mas, sob a ótica junguiana, o outro apenas acendeu luz sobre um conteúdo que já existia dentro de nós. Esse processo é desconcertante. Muitas vezes, achamos que o outro nos fez sofrer, quando na verdade ele apenas expôs feridas que já estavam abertas, mas ocultas. A raiva, o medo, o controle, o apego excessivo, todos esses sentimentos intensificados pelo vínculo são convites para entrar em contato com aspectos que precisam ser acolhidos e integrados. Jung dizia que não há iluminação sem o confronto direto com a sombra. E é isso que o universo promove por meio da relação com a chama gêmea. Um confronto direto com o que está mal resolvido em nosso interior. Não é raro que o encontro com a chama gêmea gere uma espécie de colapso emocional ou espiritual. A intensidade dos gatilhos, das crises e da instabilidade não vem de um lugar externo, mas do movimento interior de ruptura de estruturas antigas. É como se o inconsciente aproveitasse essa abertura emocional para liberar tudo aquilo que estava acumulado. E o resultado disso pode ser avassalador. Inseguranças que julgávamos superadas retornam com mais força, feridas de infância são reativadas, padrões repetitivos emergem com violência. Mas tudo isso tem uma função: trazer à consciência aquilo que precisa ser curado.
O outro, nesse contexto, não é o vilão. Ele é o ativador. É o espelho que nos mostra o que não queremos ver, mas que precisamos ver. A dor não vem da presença do outro, mas da resistência em reconhecer o que essa presença revela. A verdadeira cura começa quando paramos de tentar consertar o outro e começamos a investigar a origem das nossas reações. Por que aquela atitude me fere tanto? O que isso diz sobre mim? Que parte da minha história foi ativada por esse gesto? Essas são perguntas junguianas fundamentais para quem deseja transformar dor em crescimento. É importante entender que a sombra só perde sua força quando é olhada de frente. A chama gêmea, ao tocar essas partes sensíveis, não está nos punindo, mas nos oferecendo a chance de uma reintegração psíquica. E é nesse ponto que a conexão deixa de ser uma idealização romântica para se tornar uma ferramenta de evolução. A dor que ela causa é proporcional à profundidade da cura que pode proporcionar, se houver coragem de enfrentá-la. Sem esse mergulho, a relação tende a se tornar tóxica, repetitiva e cheia de projeções. Com esse mergulho, porém, ela pode se transformar em um campo de cura mútua. O universo, ao testar a chama gêmea por meio do espelhamento da sombra, quer saber se os envolvidos estão prontos para crescer. Não juntos, necessariamente, mas individualmente. A verdadeira união só acontece depois que cada um acolhe sua própria escuridão e a transforma em força. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar, embora doloroso, é o que torna a conexão verdadeiramente divina. Não por sua perfeição, mas por seu poder de revelar quem realmente somos. No cerne da psicologia de Carl Jung está a ideia de que cada ser humano carrega dentro de si um princípio masculino e um princípio feminino, representados simbolicamente pelos arquétipos do ânimos, a imagem do masculino na psique da mulher, e da ânima, a imagem do feminino na psique do homem. Para Jung, a realização da totalidade interior exige a integração desses dois polos, que, quando não reconhecidos, são projetados no mundo exterior, especialmente em relações afetivas intensas, como as de chamas gêmeas. Assim, muitas vezes, aquilo que sentimos pelo outro é, na verdade, o reflexo daquilo que ainda buscamos dentro de nós. Essa polaridade interna influencia diretamente o modo como nos relacionamos. Quando há desequilíbrio, o outro se torna um substituto inconsciente do que falta em nossa própria psique. A mulher que não integrou seu ânimos buscará no parceiro masculino todas as qualidades que ainda não reconheceu em si: direção, firmeza, racionalidade, presença. O homem que não integrou sua ânima verá na parceira feminina a sensibilidade, a intuição, a beleza e a profundidade emocional que ele ainda não acessou internamente. Isso explica, em parte, a idealização exacerbada que marca as relações de chamas gêmeas, onde o outro parece ser a metade perfeita que completa o que sentimos estar ausente. O problema surge quando essa expectativa se cristaliza. Esperar que o outro cumpra o papel do arquétipo projetado cria uma pressão insustentável sobre a relação. E é aí que o universo intervém com os testes. Separações, silêncios, comportamentos inesperados. Tudo isso visa a quebra da projeção e a ativação do processo de integração interna. Ao invés de buscar no outro o que falta, somos empurrados para dentro, obrigados a despertar o masculino ou o feminino negligenciados em nossa alma. Esse é um dos maiores desafios da jornada com a chama gêmea. Perceber que o verdadeiro encontro só é possível quando os opostos internos já começaram a dialogar. O masculino e o feminino não se referem apenas ao gênero ou ao comportamento, mas a princípios energéticos. O masculino é ação, direção, estrutura, discernimento. O feminino é receptividade, intuição, fluidez, acolhimento. Em todos nós, essas forças coexistem. Quando uma está reprimida, a psique se fragmenta e a vida se desequilibra. A chama gêmea aparece, então, como um detonador dessa polarização inconsciente. A mulher que sempre foi controladora pode encontrar um homem passivo, que desperta sua raiva. O homem excessivamente racional pode se apaixonar por uma mulher emocionalmente instável,
que desafia sua lógica. Esses conflitos não são aleatórios. São espelhos dos conflitos internos que precisam ser integrados. Jung apontava que o casamento interior entre ânima e ânimos era um dos grandes marcos da individuação. Quando essa união ocorre dentro do indivíduo, ele deixa de buscar no outro uma solução para o vazio existencial. Isso não significa que o amor desaparece, mas sim que ele se transforma. Em vez de ser dependente, o vínculo se torna um encontro entre inteiros. E nesse estado, a relação deixa de ser um campo de guerra entre projeções e passa a ser um espaço de crescimento mútuo, respeito e presença. O universo, ao testar a conexão com a chama gêmea, quer saber se estamos prontos para essa união mais elevada. Antes de permitir que dois seres se encontrem de forma plena, ele exige que ambos tenham iniciado a reconciliação dos seus opostos internos. A alma que integrou seu masculino já não precisa de um salvador. A alma que integrou seu feminino já não teme se entregar. Esse equilíbrio não elimina os desafios, mas oferece ferramentas mais conscientes para lidar com eles. A relação deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço sagrado de transformação. Por isso, todo afastamento, toda dor, todo impasse na jornada com a chama gêmea é, em última instância, um chamado à integração interior. Não se trata de esperar o outro mudar, mas de olhar para dentro e perguntar: que parte de mim ainda não acolhi? Que energia em mim precisa ser despertada? A resposta a essas perguntas determina não apenas o futuro da conexão, mas o grau de profundidade espiritual que ela pode alcançar. Pois quando o masculino e o feminino dançam em harmonia dentro de nós, o amor deixa de ser busca e se torna presença. E é aí que o universo reconhece a conexão como verdadeiramente divina. Quando o universo coloca à prova uma conexão tão intensa quanto a que sentimos com uma chama gêmea, ele não está tentando destruí-la, está tentando purificá-la. Os testes, as separações, os espelhamentos da sombra e os conflitos entre masculino e feminino não são obstáculos, mas oportunidades sagradas de despertar. A psicologia de Carl Jung nos mostra que o verdadeiro amor não acontece entre metades feridas, mas entre inteiros que se encontraram em si mesmos antes de se encontrarem no outro. Cada crise é um convite à consciência, cada silêncio, um chamado à escuta interior, cada frustração, um reflexo do que ainda precisa ser integrado. E quando usamos essa conexão como ferramenta de individuação, a alma se expande e o amor deixa de ser carência para se tornar força. O universo reconhece essa alquimia. Ele honra a coragem de quem olha para dentro e escolhe crescer. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai te aprofundar ainda mais nessa jornada de transformação e autoconhecimento. A jornada é desafiadora, mas sempre vale a pena.